Olá, começamos mais um Pode Crer e hoje eu estou aqui com a Sheila. Tudo bem, Sheila? Qual horário que você vai estar vendo esse vídeo. Estou muito contente e muito confiante de estar aqui passando um pouquinho da minha história para vocês. Nós vamos começar com mais uma história de luta, de batalha, de superação, de esperança e também de vitória. É isso. A Sheila foi diagnosticada com câncer no útero. E Sheila, conta um pouquinho pra gente como foi que você descobriu. Tá, eu vou tentar ser mais breve possível. Eh, eu sempre tive muita dor na relação sexual, mas isso até então não levei a sério, eu achei que não era nada. Eu tenho 3 filhos, né, os 3 são cesárea, porque eu não tenho passagem, e depois do terceiro filho, a minha dor de cabeça e a dor no quando eu menstruava não era aquela cólica suportável, era uma dor insuportável. Eu fui testando anticoncepcionais e sem sucesso. Foi aí que o médico falou assim: "Vamos colocar um DIU, né, porque vai diminuir o fluxo menstrual e você não vai precisar estar se medicando, a gente vai tentando controlar". Pois bem, fui colocar o DIU e no mesmo dia que eu coloquei o DIU, quando ele bateu no útero, já não foi aquele sangramento normal de, né, de quando machuca a parede do útero. Foi uma coisa que foi, assim, grotesca, já, tipo, já saiu muito sangue e o médico já começou a fazer buscas, o porquê, né, aí fez ultrassom, o DIU não estava posicionado e rapidamente, não demorou nada, ele já me encaminhou para o HC de São Paulo. Aí chamou minha mãe para conversar, me chamou para conversar, falou que, né, que eu não me preocupasse, né, que eu estaria passando com especialista, mas que aquilo não era normal. E aí começou a minha luta. Chegando lá, foi diagnosticado com câncer no útero, e como eu já tinha tido 3 cesáreas, eh, não é permitido tomar a quarta RAC, né, Sim. é perigoso. Então, a luta foi pior ainda, porque nenhum médico queria se arriscar a fazer a minha cirurgia. Né, então foram 2 tentativas em São Paulo, sem chance, no hospital de Pariquera, também sem chance, foi aí que nós tivemos que, eh, foram 9 meses, tipo, agonizando em sangue, porque o sangue já não parou mais, né, eu já estava bem fraca e precisava fazer a cirurgia urgente. Teria que ser uma esterectomia total, porque o câncer já estava enraizado. Então, assim, pelo que você está me relatando, você foi diagnosticada, então você teve que enfrentar esse diagnóstico, né? E ainda você teve a dificuldade de fazer a cirurgia por conta da anestesia. É, a RAC, né, porque a quarta já seria muito perigoso. E pelo meu estado, já estava debilitada, perdendo muito sangue, né, já estava mais arriscado, né, do que o normal. Foi aí que nós entramos em contato com um deputado muito amigo, né, que me ajudou muito, eu devo imensamente a ele, e ele conseguiu a cirurgia em registro. Sim, um hospital muito bom. Exato. Sheila, quando você recebeu esse diagnóstico, como que ficou a sua cabeça, a sua mente, seus sentimentos em relação a esse. No início, o baque foi tanto que eu não consegui pensar muito, sabe? Eu só, tipo assim, foi o susto. Mas depois, quando eu comecei a ir nos hospitais, que eu comecei a ter dimensão do meu problema, eu cheguei a pensar que eu não aguentaria, né? Que eu não ia conseguir passar pelaquilo. E que meus filhos, né, iriam ficar sem a mãe. E todo momento eu só orava para Deus que me permitisse com vida, porque eu precisava criar eles, né, os 3. É que no caso a Sheila ela tem três filhos, 3 né? filhos. E o seu mais novo na época tinha quantos anos? 4 anos. 4 4 anos. anos. Aí chegou o dia de nós fazermos a cirurgia, a médica operou, só que ela deixou, assim, ela foi muito clara, né, uma profissional, assim, nota 1000, ela foi muito clara, ela falou assim: "É arriscado, mas nós sabemos que nós precisamos fazer, né. Se acontecer algo aqui, ela vai pra UTI, né, e da UTI a gente, né, vai ver". Mas ela falava assim: "A última gravidez já era um milagre, porque o câncer ele já estava ali". E, tipo, as 3 foram cesárea. E as 3, os médicos que me fizeram a minha cirurgia, não viram Não que tinha perceberam. algo ali no meu útero, né, anormal. Então ela fala que o desenvolver do último nasceu bem, perfeito, já foi um milagre. O meu milagre já começou na No terceira, nascimento do seu exatamente, na filho já terceira é um gravidez, né, milagre. já o meu milagre começou aí. Fiz a cirurgia,
Meu pai não mora aqui, meu pai mora em Pernambuco, meu pai é pastor lá, e ele fez um grupo, tipo, do mundo inteiro, com todos os pastores, e desde que eu entrei na cirurgia, começou a corrente de oração muito grande Uma por mim, né? Uma intercessão. intercessão. E a médica falou assim, aconteceu o que era previsto, né, de dar alguma complicação ali, e eu fui para UTI. E a médica deu 24 horas, mas deixou todos ciente, né? Que eu já sabia também disso. Eu fui para a mesa de cirurgia já sabendo disso, que se acontecesse algo ali, né, que seria só por um milagre de Deus mesmo. E a minha mãe conta que faltava 24 horas para dar, né, o tempo corrido desde que iniciou a cirurgia. Meu coração voltou a bater e eu saí do quarto, né? Uma moça bem mais nova que eu, não tinha filhos, ela fez a mesma cirurgia que eu, ela estava no quarto conversando comigo, tinha sonhos de fazer faculdade, mas ela amanheceu já morta, né? Não Então, aguentou. não aguentou, Não chegou a não passar nem chegou. pela cirurgia? Ela fez a cirurgia, Fez, só mas que não aguentou. e eu não, né? Eu fiz a cirurgia, fui para UTI, voltei da UTI. Então, isso a médica deixou muito bem claro. É um milagre. O meu milagre começou no nascimento da terceira gravidez, né? E ele finalizou com a retirada do câncer, foi uma esterectomia total. E hoje eu tô aqui para poder contar isso para todos vocês. Para contar o milagre. Explica um pouco para quem não sabe o que que é essa retirada total, o que que foi retirado. Esterectomia total. Ela vem parcial, quando só retira o útero e conserva as trompas, e ela vem total, quando foi o meu caso, porque ele já estava enraizado. Então, foi tirado útero, trompa, ovário e um pedacinho do intestino. Né? Essa é uma esterectomia total. Se eu tivesse, na época, uma pessoa que pudesse me passar o que eu tô tentando passar para vocês com tudo isso, né? Não que eu sou melhor do que ninguém, mas assim, que os milagres existem e que a gente tem que confiar em Deus acima de tudo. Porque se eu tivesse uma pessoa que me passasse esse relato que eu estou passando, eu passaria por essa fase mais forte. Porque em todos os momentos eu achava que eu não ia aguentar, Dani. Isso que você está falando é importante comentar. Você teve uma rede de apoio, assim, familiar, pessoas que ficaram do seu lado, porque você precisou ir para o hospital. Então, suas crianças tiveram que ficar com alguém. Teve pessoas que te incentivaram, Sim, a minha profissionais da família. saúde. Como que foi? A minha filha, o meu filho, na época que eram menores, né? O Vini, o mais velho, já estava, eu acho que já estava no exército nessa época, e eu estava com os dois pequenos, mas assim, eu tinha minha mãe, né? Minhas irmãs que me ajudaram muito, muito. Meu pai com essa rede de oração. Foi isso, foi isso. Foi Deus mesmo na minha vida sem questionar. É bom a gente falar sobre isso porque muitas mulheres, quando estão enfrentando isso, são abandonadas, né? Não tem, assim, um familiar que apoie, não tem alguém para cuidar dos filhos. E no seu caso, não. Você teve pessoas intercedendo pela sua vida, pessoas cuidando, né, da sua casa, dos seus filhos. Os meus filhos, por mais que eram pequenos na época, cuidaram muito de mim. Assim, eu creio que não teve cuidado melhor do que o cuidar deles, né? Vamos cuidar da mãe. Eu fiquei usando fralda, né? Fiquei 9 meses agonizando em sangue antes da cirurgia. Então, eles queriam cada um revezar para trocar minha fralda, sabe? Eles queriam realmente cuidar de mim. Então, eu tive o maior cuidado que uma mãe poderia ter. Deus preparou tudo, né? É tão bom a gente escutar um relato desse, porque às vezes eu converso com mulheres que também foram diagnosticadas e elas não tiveram esse cuidado, esse carinho. E muitas vezes esse cuidado é o que ajuda, é o que incentiva a pessoa a continuar lutando pela vida, né? Fazendo os tratamentos médicos e outras às vezes se entregam. Por mais que os médicos meio que me bloqueavam, né? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas em nenhum momento eu perdi a fé. Mas por que que eu não perdi a fé? Porque eu tinha os meus filhos que precisavam de mim. Eu já saí do hospital já querendo andar, porque para mim eu estava liberta e eu estava. Só que é uma cirurgia muito delicada, né? Requer muito cuidado. Mas eu já queria andar, já queria chegar em casa, já queria cuidar deles, já queria falar para eles que eu estaria liberta e que dali não ia mais acontecer nada com a mamãe, né? Mas eu fui bem forte porque Deus esteve na minha vida todos os momentos. Você escutou a voz de Deus, né, Sheila? Eu sentia o cuidado dele. Em cada passo que eu dava, eu sentia o cuidado de Deus na minha vida. Durante esse período, Sheila, que você ficou no hospital, chegou a passar pela sua cabeça
que de repente algo de ruim poderia acontecer ou não? Sempre você manteve a fé. Não, imagina, eu fraquejei muito. Mesmo no hospital eu precisava de cuidados, né? Depois eu até vou te encaminhar algumas fotos para que você passe para os telespectadores que precisei de cuidado para tomar banho, para se alimentar, né? Minha mãe dava comida na minha boca. Lá no hospital, muitas das vezes eu achava que eu não ia sair de lá, mas toda vez que a enfermeira entrava no quarto e abria as janelas, eu via a luz do dia, eu agradecia a Deus. Ai, Senhor, por mais um dia eu tô aqui, né? E se o Senhor está me deixando viver dia após dia aqui, é porque o Senhor tem propósito na minha vida. E foi isso. Sheila, você, quando olha para esse período da sua vida que você relembra, você acha que esse período te aproximou mais de Deus? Dani, eu era uma pessoa que eu era muito assim, vamos dizer assim, não descrente, né? Porque eu já venho de uma família evangélica, mas eu achava que eu era. Eu me achava, vamos dizer assim, não sei se era por causa da idade ou, né, por outro motivo, mas eu me achava muito. E nesse período eu entendi que eu não sou ninguém, né? A gente não é ninguém se a gente não tiver as mãos de Deus na nossa vida. Pode ser loiro, preto, branco, rico, pobre, né? A gente tem que ter, primeiramente, Deus na nossa vida. Eu pensava assim, pensava que eu não ia aguentar, e isso me mudou muito, me mudou muito. Hoje eu sei agradecer até pela água que eu bebo. Isso te transformou de dentro Com para fora. certeza, com certeza. Você acredita que foi um período de cura também espiritual? Também, também. Deus me preparou e eu creio que Ele tem propósito na minha vida, porque pelo que eu passei, do modo que eu passei, até meu aniversário, antes da cirurgia, a minha família fez, sabe, tudo parecia que era uma despedida. Todos nós tínhamos muito medo. E eu acho que hoje eu tô aqui para isso. Né, você me chamou em cima da hora, não tinha nem muito tempo de preparar nada, isso aqui tá sendo tudo assim, né? Saindo, porque eu creio que é assim que Deus vai me usar. E toda vez que aparecer alguma coisa que eu puder falar e mostrar o quanto Deus é na vida de cada um, eu vou fazer, não vou medir esforços para fazer. Depois disso que você passou, você chegou a encontrar mulheres que passaram pela mesma experiência? Porque até no hospital a gente acaba às vezes fazendo amizade, vendo outros familiares. Sim, na época aconteceu uma coisa muito. A moça que estava do meu lado, ela tinha falecido, né? Infelizmente, ela não tinha aguentado o que eu já falei. E eu conheci os Doutores da Alegria naquela época, né? Eles foram no meu quarto e assim, eles levaram uma paz para mim que eu não sabia que eu ia ter aquela paz, que eu era, né? Tava disposta a viver aquilo. E aí eu falei para Deus, falei, Senhor, se eu sair daqui, né? Se o Senhor me tirar daqui, eu quero fazer a mesma coisa que eles fizeram por mim, eu quero fazer por outras pessoas. E olha, gente, toma cuidado com o que vocês pedem para Deus, viu? Porque realmente acontece. Acontece. Eu saí de lá, não demorou muito tempo. Eu conheci as meninas, a Michelle, a Adriana, e elas já estavam nesse projeto com a igreja de Itanhaém. E aí eu explicando, né? Falei, eu quero ir. Se tiver um curso, eu quero fazer. O que puder fazer, eu quero fazer. E teve um curso em Santos, de um, de um dia inteiro. Foram 24 horas de curso, exato. E dali a gente já saía com certificado, claro que básico, né? Mas já podíamos entrar na UPA, né? Asilo, e a gente já podia dar continuidade a esse trabalho, né? Por mais que seja de formiguinha, porque tudo tem um começo, né? A gente conseguiu, eu entrei num grupo, eu creio que eu fiz bastante pelas pessoas do que exatamente como fizeram por mim naquela época. Fala um pouquinho para eles saberem o que é esse projeto Doutores da Alegria. Porque eu cheguei a ver fotos, mas para eles Isso, Doutores da Alegria entenderem. são os palhaços da alegria, né? Primeira coisa, quando você vai fazer esse curso, quando você chega lá, você não tem dor. Você tem que colocar a sua dor no bolso e saber que você vai precisar levar. Eu creio que isso aí também já é de Deus, porque a gente é humano, né? O Levar ser humano alegria. é difícil, né? Tipo, colocar a minha dor no bolso e ir lá e levar alegria. É tudo preparado por Deus. E a gente vai nos hospitais, a gente ora, a gente conversa, a gente escuta muito, né? Tem muitas pessoas nos hospitais que estão lá sozinhos, sem a família, e eles só querem falar. Às vezes eles só querem falar.
A parte do asilo também é bem legal, porque você vai lá. Eu fui em um em Itanhaém, que eu gosto demais, que eles, tipo, eles me despiram, né? Eu tive que colocar a roupinha deles e eles colocar a minha de palhaço. Que E tudo assim, legal. tudo que você faz é um motivo de muita alegria para eles. Às vezes para você é uma coisa tão pequena, mas para eles assim é uma imensidão. A gente foi também a Simone, filha de uma senhora aqui de Peruíbe, ela tinha um sonho bem já idosa, tem, né? Tinha, porque a gente já realizou, mas ela tá viva, graças a Deus. Ela tinha um sonho de conhecer o Doutores da Alegria. Então nós conseguimos ir no aniversário dela, fantasiados e para ela Todos os assim, palhacinhos para alegrar ela. exatamente, foi a maior alegria. Assim, a gente leva, não escolhe, não, tipo, onde você for chamado, onde você for direcionado por Deus, você vai abençoar. Então, esse projeto foi algo que foi gerado em você enquanto você estava lá no Exatamente. tratamento no Como eu hospital. recebi muita paz naquele momento, tranquilidade, né? Eu fui tranquilizada naquele momento. Eu senti assim que Deus queria me dizer algo, que eu ia sair dali, que eu ia, né, que eu ainda tinha muito a viver. Então é isso que a gente leva a alegria, por mais que seja triste a situação, a gente leva a alegria, a gente leva esperança, a gente leva o nome de Deus. Você adquiriu uma experiência naquele período e aí você correu atrás, foi Isso, a batalhar. gente foi fazendo vários cursos, foi se aperfeiçoando, né? Cada encontro que a gente fazia, a gente aprendia algo mais. É mais na prática mesmo, né? Mas nós éramos os plantão da alegria. Tem os doutores da alegria, que é oficial, tem no Instagram, e nós éramos do grupo, éramos não, somos plantão da alegria. Ainda existe esse grupo, Ainda existe, vamos ainda tá em atividade. Que bacana. Sheila, depois que você saiu do hospital, você ainda passou por tratamentos Sim, ou não já saiu? Como é que foi sim, isso? você sai do hospital, você não sai assim, tô liberta, né? E tem o resultado da biópsia, né, que chega para ver se é maligno ou benigno, e tem tratamento, tem pacientes que precisam de quimioterapia, tem pacientes que precisam de radioterapia, né? Eu precisei fazer apenas um tratamento de radioterapia. Eu fiz no hospital também, eu recebi sangue, doação de sangue, porque como eu perdi muito, também tive que Precisou. receber. E todo ano, é anual, eu tenho que, né? A minha saúde, vamos dizer assim, gripe eu pego com facilidade, porque ficou um Uma pouco imunidade mais baixa. mais baixa, mas fora isso, eu Você nasci de novo. vai só para exames de Exato, rotina, exato. todos os Até anos. porque foi tirado tudo, né, Dani? Então não tem o problema de, graças a Deus, do câncer voltar. Mas tem que ser feito os exames periódicos anual. Nesse período, me fala um pouquinho, como que ficou sua autoestima? Porque Baixíssimo. tem mulheres que têm perda de cabelo, tem às vezes alguns cosméticos ou alguns procedimentos que não podem ser feitos durante esse período. Como que foi para você? Baixíssimo. Eu não engordei, eu enchei, né? E assim, 30 quilos a mais do meu peso normal. E o período até a cirurgia foi isso, foi um inchaço, né? Muita perca de sangue, totalmente debilitada, anêmica, né? Aquelas de quando a gente perde sangue. E depois caiu um pouco do meu cabelo. Graças ao meu bom Deus, eu não fiquei careca, porque eu morria de medo de ficar careca. Você tinha essa Eu tinha essa preocupação? preocupação, como todas nós temos, né, Dani? Sim. Nosso cabelo é como se fosse nossa coroa, a gente tem esse medo, né? Mas já estava preparada caso precisasse, mas tinha muito medo, muito medo. A minha sobrancelha caiu, as minhas unhas caiu, mão e pé. Até hoje, depois de um ano, a médica liberou para que eu colocasse gel, porque até hoje elas são como papel, Muito fina. muito fina, Muito muito fina. frágil, qualquer coisa quebra, né? A unha do pé também. Aí, depois de um ano, eu pude colocar gel, hoje eu uso gel, né? Porque ainda é bem sensível, essa parte ficou. E aí você conseguiu passar esse período tranquilo ou precisou de ajuda profissional, psicólogo? Não, eu consegui passar, Dani. Foi tudo. Eu falo pra você que realmente o milagre foi feito por completo. Eu saí dali e eu emagreci, tipo assim, foi feito uma sanfona, sabe? Porque eu cheguei no hospital de uma maneira e eu já saí muito magrinha. Vai até estar nas fotos isso. E eu saí de lá e Deus preparou que
eu colocando, né, sempre fui muito de mexer na internet, uma agência em São Paulo entrou em contato comigo se eu tinha interesse de fazer fotos. Falei, gente, pelo amor de Deus, né? A Pra Sheila modelar. virou modelo agora. Falei assim, não, não sei nem desfilar, né? Mas não era modelo de passarela, era modelo fotográfica. Eu fui lá, fiz todo o book, e assim que eu saí da cirurgia, tipo assim, não demorou muito tempo. Eu fui preparada para isso. Eu fiz 2 trabalhos lá em São Paulo, né, de catálogo. Fui agenciada por 2 anos. E assim, foi como eu falo, né? Deus me mostrou que quando ele entra no barco, ele entra Pra mudar, para né? mudar por completo. A minha vitória foi por completa. Eu não tive tempo de ficar com autoestima baixa, de ficar depressiva, porque foi tudo preparado por ele. Tudo é possível ao que crê. Exatamente. Sheila, você falando, né, sobre modelar, você vê que isso daí, você retornar ao trabalho logo em seguida, te ajudou? Sim, muito, muito. Se eu tivesse condições, Dani, eu queria ter um pós para essas mulheres, para que elas saíssem dali, mesmo que estivessem fazendo radioterapia, quimioterapia, caindo o cabelo, caindo as unhas, elas tivessem condições de passar por um local que, por mais que elas estivessem desse jeito, elas Habilitadas, eram né? ainda lindas, elas estavam ali e elas poderiam, né? Por exemplo, tem mulheres carecas que são lindas, 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 lindas. Pode fazer publicidade, pode aparecer sem medo de, ai meu Deus, estou sem cabelo. Não. Eu ainda tenho esse sonho de fazer um pós para essas mulheres que passam, que estão passando por essa situação, de mostrar para elas que como eu consegui, elas conseguem também. É porque eu acredito que a pessoa também trabalhando, ela conversa, ela vê pessoas, ela interage, né? Ajuda bastante. Não pode ficar dentro de casa e querer se anular, não, não. Só por você ter passado por aquilo, né? Pelo processo de retirada do câncer, você já é vitoriosa. Então aquilo para você já tem que ser um motivo de você ir colocar a cara no mundo e mostrar que todas nós conseguimos, tivemos fé em Deus. Então, Pelo seu relato, você voltou rápido, né? Assim, a trabalhar, Voltei depois que rápido. saiu já. Sim, foi tudo um milagre, porque eu tinha tanta vontade de viver, Dani, que eu não quis nem fazer os pós-operatórios. Eu já quis sair andando, a médica não pode, né? Tem que ter um cuidado e tal. Eu já queria andar, eu tinha me libertado. Então aquilo eu já queria gritar para o mundo que a Sheila não, sabe, não tinha morrido de câncer e que aquilo tinha passado e que eu ia continuar a minha vida normalmente, ia cuidar dos meus filhos, ia trabalhar, ia sustentá-los como eu sempre fiz. eu acho que você resumiu bem. Bem, você teve vontade de viver. Exatamente. Essa vontade de viver te ajudou a se recolocar, né? A se recuperar, se E levantar. essa vontade veio dos meus filhos, né, Dani? Porque, tipo, você é mãe, você Sim. sabe, né? Como é que a gente vai deixá-los? Né? A gente não imagina deixá-los nesse mundo. Então eu queria muito me recuperar para cuidá-los. Eu acho que a gente tem essa preocupação, né? Quem que vai Cuidar, Exatamente. se vai ter os mesmos cuidados que a gente E a gente sabe que tem. mãe é mãe, né? Ninguém cuida como a gente, né? É Ninguém verdade. protege como a gente. E no caso, assim, quando você voltou, Como que eles ficaram? A Luísa, que é a única menina, né? A Luísa, ela falava para todo mundo assim: sabia minha mãe? Minha mãe teve câncer. Falei, minha mãe tá em casa, minha mãe tá bem, minha mãe não tem mais sangue, minha mãe tá super bem. E eles ficaram muito alegres, né? De, tipo, assim, não precisar mais ver, porque por mais que eu passasse e não quisesse que eles vissem, né, aquela quantidade de sangue, aquela coisa, né, chata de você passar, eles viam, eles É, estavam comigo. tava Então no eles dia a dia. passaram por todo momento, eles passaram comigo. E saber que eu cheguei em casa, não ia mais ter fralda, não ia mais ter, sabe, aquela. Então, pra eles foi muita alegria, muito. Eles falavam pra todo mundo, eles não tinham filtro. A Luísa falava pra todo mundo, passava alguém na rua, ela já falava, ah, minha mãe teve também, minha mãe teve câncer. Felicidade de te Exatamente, ver. é. Você comentou que foi feito um aniversário para você. Foi próximo à sua internação? Que lembrança você tem Desse desse aniversário? Dani, nesse aniversário foi feito, assim, surpresa. Pessoas que eu não imaginava que iriam se reuniu todo mundo, tipo assim, né? E eu não queria aparecer nas fotos, porque eu tava muito. A minha barriga tava. inchado? No final do câncer, a minha barriga era de 9 meses de gestação, como se fosse 9. Tava enorme, enorme. Muita olheira, muito branca, muito fraca, né? Então, passar, festejar, fazer um aniversário era tudo que eu não queria. Mas saber que todos eles estavam ali para me dar força, para me ver, aquilo foi muito importante.
Mas claro que eu tenho na minha cabeça de que realmente todo mundo tinha medo, né? Se reuniu todo mundo, gente que eu nem imaginava que fosse, foi, porque vamos, né? Preocupados, Quem né? sabe se é o último aniversário dela ou não. Você acredita que foi esse o Ah, pensamento? sim, sim. Porque tinha pessoas que foram que não saíam de casa pra nada. E de repente estar aqui em Peruíbe, no meu, porque eu Não morava em é no meio apartamento, daqui, né? subir a escada pra estar lá no meu aniversário, realmente foi. Você acredita, assim, teve pessoas nesse período que você teve que liberar perdão ou elas te pediram perdão? Porque eu vejo que tem pessoas quando passa nessa fase, pessoas que estavam distantes, como você comentou, pessoas que não eram tão próximas, às vezes eles, né, se juntam. Como é que foi É, isso? eu venho de uma família evangélica, né? Tenho meu tio Márcio, que é porteiro da Congregação Cristã do Brasil, e que ele sempre deixou bem claro pra gente, né? Que se você quer ser abençoado por Deus, você tem que também fazer sacrifícios. E às vezes as pessoas que te machucam, você tem que liberar o perdão, porque aí você tá fazendo a sua parte. A pessoa que fez é que também tem que fazer a parte dela. Então ele nunca deixou com que eu sempre fui muito próxima dele, sempre segui muito os passos dele. Eu sempre tentei perdoar, assim, não tinha ninguém assim que eu tinha, né, que eu precisava, Liberar porque eu achei que eu ia, perdão, não, alguma não, coisa assim. não, porque a gente né, vinha de uma criação em que, assim, o meu tio deixou bem ciente pra gente sempre que se a gente quer ser abençoado, a gente também tem que abençoar. Que bom, então você passou uma fase difícil, Difícil mas ao demais. mesmo tempo tranquila, Sim, né? A foram 9 meses, É, né, da descoberta do câncer até a cirurgia, e depois mais 9, 10, 11, 12, mais 3 meses de recuperação. Vamos dizer que foi um ano. Nesse um ano passou por tudo. Minha cabeça passou por tudo. Muitas vezes eu fraquejei. Mas é aquilo que eu te falei. Eu sentia o poder de Deus na minha vida todos os momentos. todos os momentos você teve com a fé em alta. Uhum. Foi uma luta mesmo, Foi você uma luta. lutou para viver, Eu né? tenho que viver, E exatamente. hoje você consegue ver e falar assim, poxa, valeu a pena, Valeu a pena. valeu a pena. Hoje eu sei, foi como eu falei, eu era uma pessoa meio que soberba antes, sabe? Não sei se pela idade, eu não sei, mas assim, hoje eu sei dar valor a qualquer coisa e eu sempre falo isso pros meus filhos, para as pessoas que estão perto de mim. Gente, não façam assim, não sejam assim, né? Agradeçam. Eu falo, eu agradeço até pela água que eu bebo, porque é difícil. Só quem passa é que Só quem sabe, passa né? que sabe. Eu imagino. Hoje eu não falo com tristeza. A minha irmã ainda fala assim, Xê, você tinha que excluir as fotos, né? Você tem que. Não, não. Eu falo com muita alegria, porque foi um milagre de Deus na minha vida. E eu queria deixar isso bem claro para todas as pessoas. Que se eu, Sheila, que não sou nada, conseguir o milagre, você pode, a Dona Maria pode, o João pode, todo mundo pode. Basta crer em Deus. Não há nada impossível para Deus, nada impossível. Exatamente. O que você falaria hoje para uma pessoa que está em tratamento ou acabou de ser diagnosticada? Porque, assim, eu penso, não sei se a fase mais difícil é quando a pessoa tem a notícia ou quando ela já está em Sim, tratamento. eu creio que é o choque. O choque da hora, porque você não sabe aonde, o que e como. Você simplesmente recebeu um diagnóstico, um dos piores diagnósticos que você pode receber. Eu tive uma amiga depois disso, a Rô. E ela falou assim: ai, amiga, me ligou chorando, mas de soluçar. Eu falei: calma, tá acontecendo? Por que você tá assim, desesperada? Ah, porque eu passei com o médico e ele achou um nódulo. Eu falei: mas, Rô, ele só achou um nódulo. Só isso. Não tá estourado. Você não sabe se é um cisto, se é um. Por que que você já vai pensar no pior? Não. Enquanto você não receber a biópsia de que realmente você não vai sofrer. Porque o sofrimento, ele atrai coisa ruim. Se Exato. você ficar sofrendo e chorando, ai, eu tô, vai acontecer. Então você tá bem, você tá esperando, entendeu? E vai conseguir, não, não é nada. Eu falava pra ela assim, não é nada, para. Aí eu ligava pra ela no dia seguinte, e aí, Rô? Não, não chegou ainda, mas eu já tô melhor. Eu falei, sim, você tem que estar melhor. Pra que isso que seja nem não vire. Porque é capaz dele virar se você atrair, começar a atrair que você tá doente, que você tá com câncer, que isso, que aquilo. Não. Aí depois que você receber, aí sim você vai começar um tratamento interior, né? Você vai procurar ler e buscar, hoje em dia na internet tem tudo. Pessoas que passaram por isso e têm um testemunho para dizer pós isso, que passaram e aquilo ali não foi o fim, não é o e fim. venceram. Exatamente. Para você saber que para você, com você também vai ser assim. Você tem que ter confiança acima de tudo.
Isso daí, te fortaleceu para fortalecer outras mulheres. Eu acho que é esse o propósito de Deus na minha vida, né? Por isso que quando você me ligou, não hesitei. Se tivesse qualquer coisa pra fazer hoje, eu ia cancelar. Porque Deus tá me usando. E Deus vai me usar. Eu quero ser um instrumento na vida dele. eu creio, muitas mulheres vão assistir, né? Eu creio que muitas estão passando por isso, vão se identificar. E as Exatamente. suas palavras vai ajudar, sim. Vai ser um apoio, vai ser cura para essas que estão precisando. Vai ser bênção. Nós, de mãos dadas, a gente consegue uma sempre ajudar a outra, sempre. Você falou aí Aí sobre a palavra, né? O poder da palavra. Você explicou aí sobre o que ela estava passando, o que ela estava falando, Uhum. e você ajudou ela. Não, olha, tem que pensar diferente, falar diferente. A gente precisa ter um cuidado, realmente, Hoje não eu sai falo- da nossa Hoje eu boca. falava pro meu marido chega em casa, nossa, eu tô acabada, a minha vida tá. Opa, você tá acabado por quê? Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Você não tá acabado, você tá vivo. Olha, você não tem doença nenhuma. Olha como você é saudável, olha o poder de Deus na sua vida. Não, não fala, não atraia pra você o que Deus não quer pra você. É, a palavra tem poder. Muito A poder. gente tem que começar a profetizar coisas boas, né? Exatamente. Muito bom. Sheila, fala pra gente. Você hoje, você pode dizer assim, eu sou um milagre? Eu sou um milagre. Hoje eu Por posso quê? dizer. Porque eu tô aqui, da maneira que eu estou, né? Eu creio que eu não sou a mulher mais linda do mundo, mas eu me sinto muito bonita pelo momento que eu passei, né? Assim, o meu corpo era cheio de bolas e eu tava toda inchada, sem sobrancelha, né? Toda debilitada. E se passaram 5 anos, né? Eu estou com cabelo normal, sobrancelha normal. Então, eu sou um milagre por quê? Porque eu passei aquela Sheila daquele momento, ela ficou lá no centro cirúrgico. Hoje é uma Sheila renovada. Isso aqui é só uma capa, né? A gente sabe que isso aqui é só uma capa. Mas eu posso mostrar, né? Hoje pelas câmeras, pelo YouTube, para todo mundo, o quanto eu tô bem, o quanto eu melhorei, o quanto eu tô viva, o quanto eu tô bonita, vamos dizer assim. Quanto você Porque toda venceu. mulher tem que se sentir bonita. Tem que se, não, a autoestima nunca pode cair. Nunca, por mais que esteja careca, ela tem que sempre se sentir bonita. E hoje eu sou um milagre porque eu tô curada. Eu não tenho dor, eu não tenho problema nenhum. E hoje eu tô curada também da minha cabeça. Eu sou uma pessoa renovada. Eu posso ajudar outras mulheres a passar pelo aquele momento que eu passei. E que no momento eu não tive uma pessoa para me auxiliar. Era só Deus mesmo. Talvez por você não ter essa pessoa, você criou em você essa vontade de ser essa pessoa para outra que Exatamente. também está precisando, né? Então, assim, você tem levado cura para outras Tem um mulheres. trabalho numa igreja, que agora nunca não me cabe falar o nome, mas assim, eu acho muito legal o tema. Curada para curar. Muito bom. Então eu levo isso pra mim. Eu fui curada para curar. É claro que eu falando é muito vago, mas eu falando, mostrando o testemunho, né? E o poder de Deus, você orando, né? Sentindo a presença de Deus na sua vida, você vai pro mundo. É que juntas nós Somos mais fortes. Exatamente. Eu sempre vejo você engajada em projetos com mulheres. Sim. E isso começou depois do que você Depois. passou ou você sempre Depois, teve? não, eu era muito Vontade. individualista, não, era só eu e eu mesma me bastava, sabe? É, Não. sim. Depois disso, foi uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa, sou uma nova mulher, né? Eu pude fazer parte do trabalho da juíza aqui de Peruíbe, né? Da doutora Daniele, e que, assim, me mudou, assim, completamente. Assim, às vezes você tem um arroz na sua casa e a pessoa ali, sabendo que você pode dividir esse arroz com ela, já é uma alegria, vamos dizer assim. Porque nós não damos valor porque a gente tem. Só que se nós nos juntarmos, a gente vai além. Quando ela começou o projeto, ela era só ela, o assessor e uma outra pessoa que trabalhava, e ela foi somando, eu sei que no final ela já tinha ganhado, não, ela não sabe explicar como, mas ela já tinha ganhado uma casa para ser sede dessas mulheres, ela ganhava muitas cesta básica, e todo era doado, era feito triagem, ela tem um projeto também de violência, né, que ela conseguiu colocar, o único fórum no Brasil que tem esse projeto,
Aqui em aqui Peruíbe. em Peruíbe. Olha que bom. Através É dela, importante de uma você única falar mulher isso. que teve força e garra de se juntar com outras, né, para que crescesse e tivesse essa dimensão. Ela ganhou até um prêmio. Então, se a gente tiver força de vontade de nos juntarmos, a gente consegue. É um projeto Formiguinha, como você falou no Exatamente. começo, né? Começa com a vontade de Exatamente. uma, Ela com a começou no ajuda de fórum, ela pegou uma outras. salinha do fórum ali minúscula para atender, né, as mulheres, depois daquela parte da violência, né, tipo assim, tem muitas mulheres que não sabem nem para onde vão. E ela ali, ela tinha uma roupinha bonita para colocar nelas, ela tinha roupa para colocar nos filhos também, que às vezes vai para lá, tem que sair da casa do Sai agressor. correndo. Então, e hoje ela tem uma sede, né, para receber essas mulheres, o projeto dela ganhou uma proporção enorme. Isso só nos mostra que se nós nos juntarmos, nós mulheres, nós temos força para ir além. Tem um crescimento, né? Né? Então você está sempre se engajando nessas causas com mulheres. Sim. Que bom, Sheila, muito bom. Isso também faz com que a sua mente, a sua cabeça, né, não fique lá no passado, como o seu irmão falou para você. Porque tem pessoas que ficam no passado, ficam vivendo aquela situação e não põe a vida para andar. Poxa, Não. Poxa, gente, eu tive um câncer. E olha aqui, né? Hoje eu tô aqui, eu tô bem, eu posso contar pra você que eu passei, você vai passar também. Eu falo sempre isso. Eu quero que você Deixe agora para as mulheres, homens, enfim, para as pessoas em gerais que estão passando, né, por uma enfermidade, que estão à espera de um milagre. A gente fala de uma cura, mas tem casos que é só um milagre. Que a cura, às vezes, o médico pode fazer, né? Mas o milagre é só Deus. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Bom, então, muitas pessoas hoje estão descrentes, Dani, porque os milagres eram, antigamente, na época da Bíblia, né, de Cristo, eram mais visíveis. Por exemplo, né, chegou, levante-se, ande, a pessoa que não andava, ou não enxergava. Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia nós não temos ele aqui, né? Mas nós temos a ação dele na nossa vida, né? Nós temos o nosso coração, nós temos a nossa força, e isso vem tudo dele, né? Hoje em dia os milagres acontecem sim, não é através do médico, porque a médica me disse que se ela sair daqui, será um milagre. Entendeu? Não tinha ninguém ali físico, A própria Deus não estava médica ali em reconhece. forma de pessoa, entendeu? Mas ele mostrou que ele estava ali. Mostrou como? Eu saindo dali e hoje podendo contar o meu testemunho de vida. Hoje em dia os milagres acontecem sim. Basta você abrir os olhos espirituais para senti-los. Saiu curada, Andando, andando, com os cabelos, toda Exatamente. bonita, Exatamente. trabalhando. e cuidando dos filhos. Glória a Então, o Deus. mesmo Deus do passado é um Deus de hoje e será eternamente, basta a gente crer. É isso mesmo. Eu quero agradecer a Sheila, essa entrevista maravilhosa, falar, né, que como é linda, né, a gente vê a sua superação, essa sua força de vencer, de lutar pela vida. Que a maioria das mulheres, das pessoas que estejam enfrentando um processo desse de cura, de uma luta, continue também lutando pela vida. Acredite. Acredite, porque você também é capaz. É isso. Obrigada, Eu que Sheila. agradeço, Dani. Juntas somos mais fortes. Ah, que linda.